Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória é dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Mais um dia maravilhoso na presença de Deus. Mais um dia nós entregamos esse início desse dia para o Senhor. A noite passou, dormimos, o Senhor nos guardou, nos protegeu. Muitas pessoas não conseguem nem levantar. Pessoas estão doentes, estão clamando por socorro. Nós estamos aqui de pé na presença de Deus. Você poderia glorificar o nome do Senhor Jesus? A palavra de Deus hoje é prosseguindo para o alvo. A cada dia é uma batalha, é uma luta, é uma disputa, é um caminho a ser percorrido. E o nosso alvo tem que ser Cristo. A nossa vitória vai ser com Jesus. Nós não podemos mudar, olhar para a direita, olhar para a esquerda. Sim, olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Nós vamos refletir nesses versículos e aprendermos a prosseguir para o alvo, que é Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz assim, para mim e para você. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando, aleluias, e avançando para o que estão diante de mim. Prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluias. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Nós vamos refletir nesses versículos. Mas para isso precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus para nos dar discernimento, para nos dar ensinamento, para nos dar visão espiritual, porque precisamos prosseguir para o alvo. Amém? Deus Santo, soberano, Pai, Criador do céu e da terra, Cristo, estamos aqui, mais um dia maravilhoso, na sua presença, prosseguindo para o alvo, que é a nossa salvação, a nossa vitória em Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe esse irmão, essa irmã que está escutando essa oração, Deus. Que ele possa ter maturidade para entender essa palavra, para ele não perder o grande ouro, a grande vitória, que é a coroa da vida. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Essa oração que eu faço, crendo na vitória minha e de todos os irmãos que estão tendo o privilégio de aprender com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo, com toda a sabedoria divina, ele escreve para os filipenses. Ele estava dentro de uma prisão. Ele estava numa adversidade muito grande, mas ele estava firmado com a visão no alvo, que era Cristo. Ele revela um coração totalmente apaixonado por Cristo. É esse coração que Jesus espera de mim e de você. Um coração apaixonado e um espírito determinado a avançar. É um espírito firme, é um espírito convertido a Jesus Cristo, a palavra de Deus, as ordens do Espírito Santo de Deus. Assim que Paulo vivia. Apesar de toda circunstância, apesar de toda situação, nós vimos nesse texto que ele usa uma metáfora de uma corrida para ilustrar a nossa vida cristã. Então, nossa vida cristã, Paulo compara como uma corrida, prosseguindo para o alvo, uma competição para ter a vitória.
Assim como um atleta não pode olhar para trás, mas se concentra na linha de chegada. Nós temos que concentrar na nossa linha de chegada. Você como cristão, servo de Deus, nós não podemos nos distrair nessa corrida. Como Paulo compara. Nós também devemos manter totalmente o nosso foco em Cristo Jesus. Ele sim é o nosso alvo supremo. Você poderia glorificar? Nós vamos tirar 3 lições poderosas, irmão. Poderosa para a nossa caminhada com Deus. Nós vamos deixar de beber leite e beber comida sólida na palavra de Deus. Amém? Prosseguindo para o alvo. Primeiro, lição poderosa para a nossa caminhada. Precisamos esquecer, meu irmão, do nosso passado. O que nós fazíamos, como é que nós andávamos, com quem a gente conversava, as coisas que nós gostávamos, as coisas que nos faziam prazer. Esse passado, irmão, tem que ser esquecido. Paulo, ele declara no versículo 13, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Ele declara isso. Isso não significa uma amnésia literal, mas uma decisão de não permitir que o passado atrapalhe na sua vida, na sua caminhada cristã. Não deixe o seu passado, as coisas que aconteceu com você, que tirou você da presença de Deus, que te fez você pecar, vícios, esqueçam. Tire esse dentro do seu coração, seja de fracasso ou de sucesso do seu passado. Paulo pede para nós esquecermos essas coisas. Porque essas coisas podem nos impedir de avançar para o alvo, de avançar para nossas conquistas com o Senhor Jesus. Você poderia entender isso em nome de Jesus? Tem muito fracassos do passado, muitos carregam culpas das coisas que nós fizemos com os nossos familiares, as coisas que nós fizemos com as pessoas, nós carregamos culpa. Não, Paulo manda esquecer. Nós vivemos arrependidos das coisas que aconteceu. Nós devemos esquecer, não nos arrepender mais após o nosso tratado com o Senhor, após nós termos aceitado Cristo como sendo o nosso caminho, a verdade e a vida em nossa vida, como uma vida cristã. Vivemos com traumas, esses traumas do nosso passado, eles nos paralisam na nossa caminhada cristã, porque nós vivemos no passado. Paulo pede, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Seja de fracasso ou de sucesso. Mas em Cristo, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, somos perdoados por todas as nossas falhas, nossos erros. Pois Jesus nos liberta do passado. Você poderia glorificar o nome do Senhor. 1 João capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Deus está perdoando. Esqueça o seu passado. Larga o seu passado para trás. O que passou, passou. O que importa agora é você com Jesus. E o texto fala assim, e nos purifica de toda a injustiça. Tudo que aconteceu, toda injustiça que você fez com as pessoas, todas as injustiças que as pessoas fizeram com você. Quando você aceita Jesus, você deve prosseguir sempre para o alvo. Assim diz o Senhor. Aleluia. Como a mulher de Ló, lá em Lucas capítulo 17. Refere-se a uma história de uma mulher. A mulher de Ló. Quando ela se transformou numa estátua de sal. Ao olhar para trás, enquanto Sodoma estava sendo destruída.
Então, ali serve como exemplo que se nós vamos olhar para o nosso passado, ficar olhando para trás, nós podemos ficar petrificados como a mulher. Jesus usa essa referência para nos alertar sobre a importância de não apegarmos em bens materiais e as coisas que o mundo nos traz. Situações de emergências na nossa vida, quando aceitamos Jesus, tem que ser só prosseguindo para o alvo. Como o juízo divino é a coisa mais importante que você tem hoje, quando você aceita Jesus. O juízo divino está chegando. Jesus está voltando para resgatar a tua igreja. Olhar para trás pode nos petrificar espiritualmente. Você pode se tornar uma pessoa dentro da igreja, da casa de Deus, fria, vazia, sem acreditar nada que está acontecendo. Sabe por quê? Porque você está olhando para trás, vivendo o seu passado na obra de Deus, prosseguindo para o alvo. Aleluia. E as conquistas que nós tivemos do passado, Paulo manda esquecer também. Paulo, antes ele era um fariseu, um homem de destaque no meio do povo. Lá em Filipenses capítulo 3, versículos anteriores, versículo 4 e versículo 5 e 6, diz assim: ainda também podia confiar na carne, porque quando nós temos as nossas conquistas, nós confiamos e achamos que são nós mesmos conquistando, e foi Deus que te deu. E se algum outro cuida que possa confiar na carne, ainda mais eu, circuncisado, olha só, o que Paulo era? Circuncisado ao 8º dia, da linguagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, homem poderoso, segundo a justiça que há na lei, um homem super poderoso, irrepreensível. O passado de Paulo era desejável por muita gente, muitas pessoas, não é verdade? Aprendeu que sua vez realizada humana era lixo. Paulo olhava esse passado dele como um lixo, que não valia nada, que não tinha valor nenhum. Nenhum. Diante do Todo-Poderoso que era Cristo, da pessoa que ele encontrou no caminho de Damasco. Não podemos viver das glórias do passado, das conquistas do passado, mas sim das conquistas do presente e do futuro que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Você poder receber essa palavra, pois Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para você, meu irmão. Deus tem muito mais para você. Aleluia, glória a Deus. Prosseguindo para o alvo. Segunda lição poderosa para a nossa caminhada com Deus. Avançando para o futuro. As coisas que vão acontecer. Versículo 3, Paulo diz: avançando para os que diante de mim estão. As coisas que hão de acontecer. A vida cristã é um movimento contínuo. Não para. Só cresce. A vida cristã sempre é uma vida de novidades, de surpresas, de alegrias e de tempestade, de tristeza, mas de totalmente dependência de Deus. Essa é assim a vida cristã. Precisamos ter crescimento espiritual, assim como uma criança não permanece só bebendo leite, mas avançando também para alimentos sólidos. Nós devemos mudar nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar. Essa é a vida cristã, através do Espírito Santo de Deus. Deus nos dá conhecimento, nos dá discernimento na nossa vida cristã, nossa caminhada cristã. Em Hebreus capítulo 5, a palavra de Deus diz assim: porque devemos já ser mestres pelo tempo. Aprender com o tempo. Ainda necessitais de que se vós torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra. Precisamos
comer alimento sóbrio, que é a palavra de Deus. Aleluia. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de um sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimente de leite, não experimentando na palavra da justiça, porque ele ainda é menino. Então as pessoas que não estudam a palavra de Deus, não aprendem a palavra de Deus, se tornam menino dentro da obra de Deus. Assim diz a palavra. Mas o mantimento sólido, que é perfeito, que é a palavra, os quais, em razão do costume, têm o sentimento exercitado para discernir, tanto o bem como o mal. Você vai ter capacidade, sobre o poder do Espírito Santo de Deus, em estudar a palavra. Você vai discernir o que está certo, o que está errado na obra de Deus. Porque devemos sempre buscar maturidade em Cristo Jesus. Nós não somos mais crianças. Superando sempre obstáculos. Paulo, ele estava preso, era um obstáculo, mas a sua mente estava livre. Devemos andar com a mente livre em Cristo Jesus, focado nos propósitos eternos, que é o que essa palavra, essa mensagem nos fala hoje. Aleluia, glória a Deus. Nenhuma circunstância pode nos impedir de avançar se mantermos nossa fé em Deus. Nada vai tirar você da presença de Deus. Você lembra de José? O que os irmãos tentaram matar? Vendido como escravo e preso injustamente, não permitiu, em forma alguma, em momento nenhum, que o seu passado definisse o seu futuro. Porque se José olhasse para o seu passado, ele seria uma pessoa rancorosa, vingativa, solitária, não confiaria em ninguém, porque a sua própria família tentou te matar. Ele avançou com Cristo. Ele prosseguiu para o alvo e se tornou governador do Egito. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 50 diz assim: vós intestaste o mal contra mim. Eles tentaram o mal contra mim. Porém, Deus intestou para o bem. Deus vai mudar o quadro da situação. Assim Deus fala com você essa manhã. Para fazer como esse dia agora, hoje, você que está aceitando Cristo, para conservar a vida de um povo numeroso. Deus está te dando vida hoje para você tornar todas as pessoas que te rodearem ter vida eterna em Cristo Jesus. Prosseguindo para o alvo. Terceiro e última lição, poderosa para a nossa caminhada cristã. Para finalizarmos, Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14. No versículo 14, Paulo diz assim: o alvo de Paulo era Cristo. O alvo de Paulo era Cristo. E o prêmio que Paulo estava buscando era a sua vida eterna. Então, meu irmão, o seu alvo tem que ser Jesus a partir de agora. O seu alvo tem que ser Cristo. Primeiramente a Cristo. Segundamente, nós vamos prosseguir para o alvo, que é a nossa vida eterna. Ele não corria por mérito próprio, mas pela graça de Deus. Nós devemos correr, irmão, nessa vida cristã nossa. É que a graça de Deus está sobre nós. Aleluia. Cristo, ele é como o nosso alvo. Filipenses 3, versículo 8, a palavra de Deus diz: Paulo diz que tudo na vida dele, quando passou, ele se considerou perca. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Tudo que ele aprendeu depois que ele teve aquele encontro com Cristo, o alvo dele seria o conhecimento de Cristo. Ele é a nossa motivação. Jesus é a nossa recompensa. Precisamos ter a vocação celestial, como nos tornamos cristãos, nessa caminhada com Deus. Aleluia. Essa vocação celestial. O prêmio não é a coroa eterna, mas a plenitude
plenitude da presença de Deus. Nós temos que dia a dia, momento a momento, estarmos com a presença de Deus sobre nós. Nós respirarmos, nós acordar, conversarmos com o Senhor, orarmos e fazermos nossas petições e buscarmos o alvo que é a nossa coroa da vida. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 9, a palavra diz assim: não sabeis vós que correm no estádio, todos correm no estádio. Na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcancei, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Muitas coisas você vai ter que se abster. Eles os fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Seremos convocados diante dele para recebermos a coroa da vida. Aleluia, glória a Deus. Assim como um atleta recebe uma medalha após cruzar a linha de chegada, nós recebemos a coroa da justiça quando Cristo voltar. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8 diz assim: desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que armazenarem a sua vida. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, a coroa da vitória é sua, é minha, em nome de Jesus. Mas para isso precisamos prosseguir para o alvo, jamais olhar para trás. Filipenses 3, 13 e 14 nos desafia a viver em um só propósito, deixando o passado e correndo para a perseverança de Cristo Jesus. Se você ainda não o conhece, hoje é o dia que Jesus vai mudar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus lá em Hebreus diz assim: cheguei-vos, pois, confiais no trono da graça. O trono da graça está batendo na sua porta, para que possamos alcançar misericórdia. Deus está com as mãos atendidas para você. E Deus acha graça na sua vida, a fim de sermos ajudados em tempo. Deus vai te ajudar em tempo oportuno. Quero orar pela sua vida. Deus Santo, Pai poderoso, estamos aqui, Senhor, prosseguindo para o alvo. Deus, em nome de Jesus Cristo, te abençoa, santifica e purifica esse irmão, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Peço, Senhor, perdão dos meus pecados. Senhor, pela graça e misericórdia de Deus, perdoe os pecados do irmão que está agora aceitando Cristo como seu Salvador. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o nosso alvo seja a coroa da vida. À sua volta nós estamos preparados, remido e lavado no teu sangue, em nome de Jesus. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.